Mas eu venho nessa noite com o espírito da revelação, com o espírito da palavra sobre minha vida, e a dizer para você que o preço da sua chamada, Deus vai falar com você algo grande, algo forte, que vai marcar tua vida, vai marcar minha vida, vai marcar tua história, vai marcar a nossa história nessa noite. Oséias, um homem que foi escolhido por Deus, cujo nome dele significava salvação, libertação. Deus usou ele para proclamar a fidelidade de Deus a um povo lá de Israel, que havia voltado as costas, esquecido da bondade de Deus. Assim como um homem abandona uma esposa, Deus disse através do profeta de Israel que havia feito um papel, que aquele lugar tinha feito situações que não agradavam o coração de Deus. E aquele povo de Israel, ele foi chamado para poder libertar. Olha para o teu irmão e diz assim: o chamado é necessário você desprender. Todo mundo que se desprende daquilo que é normal, daquilo que é natural, começa a entender um propósito sobrenatural, um propósito que vai além do meu e do teu entendimento. E Oséias, como ele era um homem de Deus, ele começou a se desprender quando ele entendeu que a chamada dele não foi comprada, quando ele entendeu que a chamada dele não vinha dele, quando ele entendeu que a chamada dele vinha de Deus. E quando ele teve esse entendimento, minha igreja, eu quero te dizer uma coisa: as coisas começaram a mudar. Oséias foi apedrejado, Oséias foi caluniado, foi traído, Oséias passou por várias situações como eu e você passa. Mas sabe o que aconteceu? Oséias, ele não limitou, Oséias não olhou para trás, Oséias não teve problema, porque ele sabia que aonde ele se curvava, tinha um que olhava por ele, aonde ele se curvava, tinha um que falava com ele, aonde ele parava, tinha um que trazia sustento para ele. Eu quero falar nessa noite e profetizar na unção da autoridade de Deus que vai haver providência, vai haver libertação, vai haver cumprimento de chamada. Oséias entendeu que o chamado dele não vinha de qualquer pessoa. O chamado dele não vinha de uma igreja, de um pastor. O chamado dele não vinha da pessoa que acreditava nele. Oséias tinha certeza que o chamado dele vinha de um Deus que tinha um amor incondicional por ele. Sabe o que eu quero te dizer, igreja? O teu chamado vem de um Deus que tem amor incondicional por você. Ainda que você erre, ainda que você caia, ainda que você ande para um lado ou para o outro, a Bíblia diz que muitos pode cair, o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Eu quero te dizer nessa noite, há uma história de Deus começando na minha e na tua vida hoje. Eu creio! Aleluia! Oséias foi chamado, e nesse chamado dele, Deus fez com que Oséias casasse com uma prostituta. Olha para o teu irmão e fala assim: no chamado, Deus vai fazer você fazer coisas que você não faz. No chamado, Deus vai fazer você ir a lugares que você nunca pensou ir. No chamado, Deus vai colocar coisas na tua vida que você nunca pensou em ter. No chamado, Deus vai permitir luta, dificuldade, situação, para você entender que o chamado é Ele quem deu, é Ele quem sustenta, é Ele quem garante, é Ele quem vai adiante. E Oséias, ele sabia que o amor de Deus, incondicional a ele, Oséias caminhava sabendo que tinha casado com uma mulher que ia voltar atrás. Missionária, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que todo profeta sabe, porque há um instinto maior, que na verdade é o Espírito Santo de Deus
acontecer. O Espírito Santo de Deus nos mostra o que vai ser preparado daqui para diante. O Espírito Santo de Deus traz a revelação antes que ela aconteça. É por isso que existem os dons, é por isso que existem os talentos dentro da igreja. E eu quero te dizer uma coisa: no chamado, você vai precisar de resgatar. No chamado, você vai precisar de ser resgatado. É no resgate que vem um longo processo da transformação. Quando você entende o chamado, você começa a entender que Deus começa a trabalhar na tua vida para poder te libertar, para poder trabalhar no teu eu, trabalhar no teu caráter, trabalhar nas tuas necessidades, trabalhar nos teus sentimentos. Sabe o que eu quero dizer? Até no sentimento, viu? Até no sentimento Deus trabalha. Porque o que tem de crente cheio de sensacionalismo, cheio de emoção à flor da pele no tá no gibi, tá cheio de crente sentindo demais, tá cheio de crente na dói, tá cheio de crente que não pode ouvir uma liderança falar, não pode ouvir um pastor chamar atenção, não pode nada. Mas Oséias, ele sabia que tinha um Deus por ele e para ele. E sabe o que ele fazia? Ele não temia, porque a mão do Senhor era com ele aonde ele ia. Aonde você for, a mão do Senhor vai com você. Aonde você pôr os pés, Deus põe com você. Aonde você entender que você precisa de resgatar alguém, a mão do Senhor vai com você. A Bíblia diz que Oséias, ele enfrentou um povo que voltou as costas para Deus. Quantas vezes nós, missionários e pastores, vivemos situações dentro da nossa igreja, que a gente ajuda, que a gente ora, e depois pessoas voltam as costas, pessoas se levantam, pessoas se caluniam, pessoas dizem alguma coisa que nem é verdade. Quantas vezes eu quero te dizer que o preço da chamada é árduo, o preço da chamada é doloroso. Quando você põe a mão no arado, meu pastor, você não pode voltar atrás. Sabe por quê? Porque Oséias teve vários motivos para voltar para trás. Deus manda ele casar com uma mulher, irmão. Imagina se Deus disse para você isso: vai lá, casa com aquela prostituta. Mas olha, Deus já sabia no íntimo de Oséias que Oséias, ele tinha uma mulher que era prostituta, e essa prostituta, ela ia voltar ao passado. Todo homem e mulher de Deus vai ser confrontado todos os dias a voltar para o seu passado. Todos os homens e mulheres de Deus, o pecado bate, o pecado vem à porta, o pecado vem até os ouvidos, o pecado vem até as emoções, o pecado vem até no sentimento, porque uma coisa que o diabo faz é cegar o entendimento do crente. Uma coisa que o diabo está ganhando espaço dentro da casa de Deus, sabe o que é? É fazer aquilo que os teus olhos agradam. Mas eu quero te dizer uma coisa: a infidelidade faz o seu chamado parar. A infidelidade faz o seu chamado estacionar. A infidelidade faz o seu chamado não andar para frente. A infidelidade faz o teu chamado ficar atrofiado. Sabe por quê? Porque Deus diz, como um exemplo, com a mulher de Ló: não olha para trás. O que tem de homem e de mulher de Deus voltando para trás por causa de uma picuinha, por causa de uma coisinha pequena dentro da igreja, não está no gibi. Tem muita gente voltando para trás por causa que não aceita uma correção. Tem muita gente voltando para trás porque não aceita aquilo que o pastor, que a pastora fala. Tem um monte de gente arrebentado na vida profissional, na vida sentimental. Sabe por quê? Porque não dizima. Sabe por quê que sua vida sentimental está desse jeito? É porque você não espera em Deus, é porque você passa na frente de Deus e depois você vem para o profeta, quer que o profeta resolva a situação. Mas eu quero te dizer uma coisa: Oséias ouviu a voz de Deus e casou com alguém que ninguém acreditaria. Aquilo que Deus tem para você, vai ter gente que não vai acreditar. Reprofia sebre andefácia. O chamado que Deus tem determinado
você quer. O chamado que Deus tem determinado para mim e para a igreja é um chamado de excelência, é um chamado de governo, é um chamado de favores de Deus. Sabe por quê? O chamado, ele não se compra. Aleluia. A chamada é Deus quem te dá. A chamada não prospera por falta de conhecimento. Oséias 4:6 diz que a Bíblia relata bem claramente com as palavras de hoje: o povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. Quando você tem um chamado, você precisa entender que a falta de conhecimento faz você retroceder, faz você parar, faz você cair, faz você ouvir um monte de ladainha. Porque quando você está firmado no foco, você não vai olhar para a direita nem para a esquerda, você não vai ouvir qualquer pessoa. Você sabe que você tem um líder, você sabe que você tem um pastor, você sabe que você tem um homem, uma mulher de Deus. E quando você vai se aconselhar, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: Oséias se aconselhou com Deus para poder ganhar aquele povo. Ele teve que ir até o povo. A estratégia de Deus, sabe o que foi? Fazer com que ele casasse com aquela mulher para poder ganhar aquele povo todo. Eu não sei o que você está esperando, mas essa situação que você está enfrentando é uma estratégia que Deus está te dando para você vencer. Interessante que a Bíblia me diz que a infidelidade, ela faz você perder o foco. Quando você é infiel a Deus, você perde a direção dele. Quando você é infiel ao teu marido, você perde a confiança dele e vice-versa. Quando você é infiel à tua igreja, ao teu pastor, você passa a estar em rebeldia. E se tem uma coisa que Deus não trabalha, é na rebeldia. Se tem uma coisa que Deus não trabalha, é do jeito que você quer. Porque o meu Deus é especialista em trabalhar nas coisas impossíveis. Esse livro me traz uma grande satisfação na alma. Qual missionária? É que esse homem poderia ter casado com uma mulher bem santa. Ele poderia ter escolhido a mulher mais formosa, porque ele tinha intimidade com Deus. E toda pessoa que tem intimidade com Deus vai obedecer à vontade de Deus e não à sua vontade. Nós precisamos de crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. E quando a gente cresce na graça de Deus e no conhecimento de Deus, o plano de Deus é melhor do que o teu. O plano de Deus é melhor do que o meu. O plano de Deus vai muito mais além do que você entende, do que você conhece. O plano de Deus é te fazer prosperar, te fazer você reinar. O plano de Deus é te fazer você vencer. O que tem de gente frustrada dentro das igrejas, meu irmão, não está brincadeira. Mas você sabe por que está acontecendo isso? É porque está se rebeliando. Quantas pessoas se rebeliaram contra Oséias também? Aí sabe o que ele fez? Ele continuou orando porque ele estava sobre a guarda. O chamado estava com ele. Prove-a! Prove a Deus quando o chamado está com alguém. Não adianta. Não adianta falatório, não adianta língua, não adianta mentira, não adianta calúnia. Quando o chamado está direcionado a mim e a você, o propósito de Deus acontece. Às vezes é necessário que os profetas de Deus vivam as mensagens que se pregam. É muito fácil eu vir aqui falar sobre um chamado. Hoje eu tive todos os motivos para não estar aqui. Para quem me segue no Facebook, Deus sabe que eu sou uma pessoa expressiva, eu falo o que eu sinto. E uma tristeza muito grande invadiu a minha alma de ontem de madrugada para hoje.
E eu perguntei para Deus, vindo no carro hoje, por que aquela tristeza no meu coração? Deus disse para mim, você vai falar sobre chamado. No chamado, você vai ficar triste muitas das vezes quando tem muita gente alegre. No chamado, você vai sofrer muita coisa que muita gente não entende você. No chamado, você vai ser obrigado a ficar bem distante de muita gente. Sabe para quê? Para Deus falar ao teu coração. Porque no chamado, Deus te atrai ao deserto para forjar em mim e em você o caráter dele. Interessante que a Bíblia diz que o caso de Oséias, era um caso de que ele foi chamado para libertar, para salvar. A mesma coisa. E Oséias precisava entender que aquele propósito de Deus ia mexer com o eu dele. Você sabe por que está acontecendo isso na sua vida? Porque ele está mexendo no teu eu. Ele está quebrando, ele está amassando o barro, ele está fazendo você nova criatura. Porque o que ele tem para te entregar é maior do que aquilo que você está vivendo hoje. O que ele tem para fazer na tua vida vai mais além do teu entendimento. O que ele está preparando para mim e para você é muito maior daquilo que você pede. Ei, fácia! Como que pode um homem casar com uma mulher daquela espécie? Do grau pior que tem. Como é que Deus faz isso? Ele fez. É na situação que você menos espera que Deus vai trabalhar a teu respeito. É numa situação de dor, talvez até de vergonha, talvez até de calúnia, talvez até de difamação, talvez até de escassez, mas é nessa situação que Deus vai trabalhar por mim e para você, para poder cumprir o chamado que Ele tem na tua e na minha vida. Porque o chamado, ele é só para quem Deus escolhe. O chamado não se cumpre. O chamado você não tem que dar jeitinho para ser cumprido. Lembro bem, eu lá em Minas, com 9 aninhos de idade eu fui batizada no Espírito Santo. Com 12 anos eu fui curada de um câncer no seio. Com 17 anos meu rosto foi todo queimado. Eu saí da igreja, eu fui para o mundo, usei droga. E Deus teve que me tirar lá do mundo para poder me trazer para dentro da igreja dele, me lavar, me remir, me salvar, me transformar. E está me transformando dia após dia para cumprir o chamado dele. Sabe o que está acontecendo? O preço da chamada é alto. O preço da chamada é renúncia, o preço da chamada é solidão, o preço da chamada é escassez, o preço da chamada é você muitas das vezes não ter amigo, o preço da chamada é muitas das vezes as pessoas que estão do teu lado você não pode confiar, o preço da chamada é que muitas das vezes as pessoas vão valorizar o dom que Deus te entregou, o preço da chamada dói. Mas a certeza é que quando a mão de Deus está comigo e com você, você consegue vencer cantando e chorando. Você consegue vencer rindo, você consegue na escassez, na bonança. Você tem uma graça tal que você consegue ver que o que Deus tem para você ainda é maior do que você ora, ainda é maior do que você pede, ainda é maior do que os teus olhos possam observar, porque Oséias sabia que o amor de Deus era incondicional. Você sabe por que você está aqui nessa noite? Há um chamado para a tua vida. Um chamado de salvação, de libertação, de transformação, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, de mudança de caráter. Há uma posição a ser tomada nessa noite. Há algo que Deus quer fazer na minha e na tua vida nessa noite. E para isso você precisa entender que Deus, Ele quebra paradigmas e paradoxos, mas Ele cumpre o chamado dEle.
Chamado é um dom divino que Deus dá e entrega àquele que Ele acha que é merecedor. Nessa chamada que Deus tem com você e na tua vida, a luta vai bater na tua porta todos os dias. Os amigos vão te abandonar. As pessoas não vão te dar oportunidade. As pessoas vão julgar o teu passado. Mas eu tenho uma boa notícia para trazer para a tua fé e para o teu coração nessa noite. Levanta a tua mão que eu sou profetiza. Levanta a tua mão que eu sou profetiza. E Deus está dizendo nessa noite que não se preocupe, porque eu faço cumprir os meus planos. Os planos que Deus tem preparado para mim e para você não podem ser frustrados. O preço é um preço de dor, é um preço de choro. Oséias chora muito, porque imagina você, um homem casado, que Deus manda você casar com uma mulher prostituta, ou vice-versa, eu casar com um homem prostituto, e ali cumprir um chamado, irmão. Eu entendo que Oséias, como ele já tinha o espírito da revelação com ele, que o espírito da verdade anda com a gente, ele sabia que aquela mulher um dia ia cair de novo, como aconteceu. Ela caiu, ela voltou a fazer as coisas que ela fazia lá no passado, e ele vendo tudo como homem de Deus, e ele não negou a fé, ele não jogou ela para fora. Quantas vezes você joga para fora o teu sonho? Quantas vezes você joga para fora só porque não deu certo da primeira? Quantas vezes você joga para fora porque você acha que as coisas têm que ser do teu jeito? Mas deixa eu te dizer, o homem e a mulher de Deus que tem chamado, ele atende, ele faz aquilo que Deus manda, e Deus supre todas as necessidades. Glória a Deus. O que mais me chama a atenção no chamado é que no chamado a gente vai passar por situações de desprezo. Oséias foi desprezado pelo povo. O povo não aceitava ele. O povo não ouvia ele. Quantas vezes ninguém ouve aquilo que você fala? Quantas vezes você abre a boca e ninguém da tua família te dá razão? Quantas vezes você abre a tua boca, meu irmão, e você quer entregar algo que Deus manda, mas ninguém te vê porque te acha menino? Mas eu tenho uma palavra profética para o teu coração nessa noite. Deus vai te usar nessa terra com muita graça ainda. Pode preparar, pode firmar as estacas, porque eu vejo uma situação delicada que você passou há poucos dias, e Deus manda te dizer: não saia da cadeira que eu te coloquei, não saia, porque eu estou vendo o teu futuro e não o teu passado, diz o Senhor. Quando se tem chamado, você tem que prestar atenção. É no comportamento do dia a dia. É porque no dia a dia vai ser revelado quem é quem. No dia a dia você vai ver quem é obreiro de verdade. No dia a dia você vai ver quem é que está com você de verdade. Porque tem gente que entra dentro do teu chamado é para bagunçar o negócio. Tem gente que entra porque tem inveja daquilo que Deus te dá. Tem gente que entra no teu chamado só para quê? Para confundir. Mas Deus permite. Porque Deus só quer saber aonde que está a tua confiança. Oséias confiava em Deus. Ele tanto confiava, meu irmão, que ele poderia ter escolhido várias irmãs de dentro da igreja para poder formar uma família. Mas Deus disse para ele: vai lá. Ei, vai lá. Pega aquela que está lá, ó. Casa. Será que se Deus hoje disser para você: pega o teu carro, pega a tua finança, pega o teu marido, pega o teu Isaac, será que você tem coragem de entregar por Jesus? Será que você, por amor incondicional a Deus, como Ele tem por você, você entregaria a Ele? Ou você vai ficar guardando tudo que é teu, tudo que Deus tem te dado, porque você está preocupado com o teu amanhã? A Bíblia diz que não devemos andar ansiosos, 2 Pedro 5,7. Não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, porque Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas nós não estamos vivendo conforme a palavra, nós estamos vivendo conforme as pessoas estão dizendo por aí. Mas eu ouso te dizer nessa noite: você vai ter que começar
andar dentro da palavra. Você vai ter que começar, porque o tempo do fim começou. E só vai ficar de pé aquele que estiver firmado dentro da palavra de Deus. É por isso que o preço da chamada é alto. Além do preço da chamada ser alto, o caminho é mais estreito que esse daqui. Lá sob a face a Eviandefa. Amaste bianterefobia, sempre até fosse a refandoprofia. Alguém, pláfia, subia, minha sé, deste lugar se levantou contra ti. Provia. Alguém tentou monopolizar alguém uma reunião para poder te defamar dentro de passinhos. Mas Deus manda te dizer: aguarda a justiça de Deus, porque se não te pedir perdão eu desço, diz o Senhor. Ei! Terra! Aleluia. O chamado é você entregar o que Deus manda, não é ludibriar palavrinhas bonitas. O chamado é você entregar aquilo que Deus manda você entregar. O chamado é você entregar a revelação, aquela qual Deus te dá. O chamado, sabe o que é? É você servir, independente se as pessoas vão te reconhecer ou não. E Deus, nessa noite, está dizendo para mim e para você: o que é que você tem de melhor aí hoje? O que é que você tem de melhor hoje? Para poder entregar no altar de Deus como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. Qual que é a tua vida? É o teu dom, é o teu